Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje vou mostrar meu rabo de macaco, que tá maravilhoso. Eu tinha falado que ia falar sobre ele no próximo vídeo, né pessoal? E tem 2 dias já que eu não posto vídeo, porque foi de final de semana. Eu fiz uma viagem curta, mas né, com isso eu não pude tá gravando para vocês. E hoje eu vou estar falando então como eu cuidei desse rabo de macaco, né? Para ele tá desse tamanho que ele tá hoje, tudo que eu já fiz, né, para ter esse sucesso com ele. Vou dar dicas para vocês de como cuidar do rabo de macaco, para ter um rabo de macaco bonito. Pessoal, eu já passei assim tantos procedimentos que eu já fiz nesse rabo de macaco, né, para ele encher esse vaso. A gente não pode ter medo de podar, a gente não pode ter medo de cortar, mudar, tirar mudinha, desconectar mudinha, colocar no substrato. E hoje eu posso mostrar aqui, ó, o resultado disso tudo. Eu comprei uma haste, que ela era do tamanho dessa aqui, ó, um pouco menor, uma haste só. E com essa haste eu fui cortando, multiplicando através de podas mesmo, pedacinhos. Eu colocava no substrato pedacinhos assim, ó. Eu cortava, né, um pedacinho e colocava no substrato, ele enraizava, ali ele brotava, igual tá aqui, ó. Vou mostrar um exemplo para vocês, ó. Toda vez que você fizer um corte no rabo de macaco, ele em seguida ele vai emitir uma nova brotação. E assim ele faz sempre. Não precisa ter medo. Muita gente compra rabo de macaco. Primeira dúvida: eu tenho medo de cortar e ele melar. A muda que eu cortei, o broto, o pedacinho que eu cortei, eu vou colocar no substrato seco. Também fica em dúvida quanto tempo eu posso molhar depois que eu cortei. Eu preciso passar canela, eu posso deixar no sol, eu devo deixar na sombra, quanto tempo? Então surgem muitas dúvidas. E eu já tirei várias dúvidas aqui, né, sobre ele para vocês. E agora eu vou falar mais assim, todas as dicas mesmo de resultado 100% aprovado. Olha essa brotação aqui, pessoal, olha que coisa mais linda. Ele tá brotando muito. Aqui, ó, tem um pedacinho que eu deixei para mostrar para vocês que ele tá quebrado. Ele quebrou e eu nem plantei. Eu só deixei ele aqui do lado. Ele cicatrizou, olha, o corte já tá cicatrizado. Soltou uma raiz, ele tem apenas essa raizinha aqui do lado. E já cresceu esse brotinho aqui, pessoal, olha. Tá vendo que não precisa, uma porta bateu ali. Não precisa da gente ter medo, ter receio para cultivar rabo de macaco, de tão simples que é, que se você começar a complicar demais, aí sim você vai ter problema com ele. Ele é muito simples, tá vendo aqui? Se eu tivesse deixado ele no substrato, plantado ele estaria com esse resultado aqui, ó, também, né? Mas depende se eu não vou molhar demais esse substrato. Se ele tiver com esse corte aqui, ó, muito recente, que é a poda, o local onde cortou, se não tiver cicatrizado, corre o risco de pegar um fungo. Então, o que a gente precisa estar fazendo? Deixar sempre o substrato seco. O substrato seco, vou puxar até com a mão aqui, ó. Vou afastar o substrato para poder colocar ele aqui já coberto, né? O substrato seco, ele evita de dar fungo, né? Ele tá sequinho ali, ó, ele não vai fungar. E o que você faz? Cortou, fez os cortes, passa uma canela e deixa num local com sombra, né? Um local que não vai pegar sol, para ele poder não desidratar, não ficar queimado, não murchar, para não pegar, né, o sol diretamente, mas coloca num local bem claro, deixa lá vários dias, não precisa correr para estar colocando no substrato, não. A gente tem essa mania, né, e eu sou uma dessas. Se eu cortei, eu já passo canela e eu vou lá e planto, porque eu não tenho paciência de esperar um tempo, né, a planta lá sem plantar. Eu já quero pôr no substrato, que eu acho que ali ela pode emitir raízes mais rápido, já tá no substrato. Não é errado, né, pessoal? Não é errado. Só que se você tiver a paciência de fazer igual esse pedacinho aqui eu fiz, esse pedacinho você corta, deixa lá, né? Você deixa igual ficou ali, ele simplesmente ele cicatrizou. Depois que ele cicatrizou,
ele começou a soltar a raiz e naturalmente ele está desenvolvendo. Então não tem segredo. E também, agora, ele já tá no sol, né? Ele tá recebendo muito sol. Muito sol. Ele tá no sol da tarde aqui, ó, recebendo um solão bem forte na minha varanda. Antes ele tava recebendo menos sol, eu deixei agora com bastante sol. E outra coisa, o substrato dele. O substrato bem drenante, se você faz um substrato levinho, com bastante partículas grandes, onde vai ficar drenável, não vai descer, não vai segurar a água, e ele vai ficar desenvolvendo com a rega. Você pode regar ele abundantemente, mas não vai ficar barrento. Se ficar barrento, pessoal, o resultado é podridão. Apodrece mesmo, mas assim, substrato perfeito, sol na quantidade certa. Você pode manter na meia sombra? Pode. Tem pessoas que gostam de rabo macaco na meia sombra. Tem duas diferenças do cultivo dele, né, no ambiente, desse tipo de ambiente. Se for meia sombra, ele vai ser um rabo de macaco mais fino, ele vai crescer mais alongado e fino. Se você deixa no sol, ele vai ficar mais curto e essas hastes dele, né, os rabinhos dele vão ficar bem mais grossos, vão ficar bem mais compactos, porque quando tá na sombra ele fica buscando a luz e fica muito fininho. Então, às vezes, até quando a pessoa fala que tá sem paciência, que ele não tá crescendo, leva ele para uma meia sombra, ele começou a crescer demais, ficou fininho, leva pro sol de novo, aduba que ele vai engrossar e vai ficar bonito, né? Então, o segredo dele é esse. Gosta demais de sol. Quanto mais sol ele receber, mais ele vai florir, né? Tem pessoas que gostam de estimular ele a florir. Então, coloca farinha de osso, gosta pra ver ele florir mais rápido, né? O meu, eu quero muito ver ele florido, mas eu não vou nunca colocar adubo nele para ele florir. Eu quero ver ele bonito, saudável, porque automaticamente já vai florir na hora certa. Esse ano ele já deu uma florzinha para mim, já fiquei muito feliz, uma florzinha, mas já é um significado, ele já tá ficando adulto. Então, um rabo de macaco adulto, ele vai crescendo mais, ele vai crescer muito, né? Aqui, ó, os brotos deles, ó, ele já tem essas brotações assim, ó, que já tá com, esse já tá enorme, ó, começou lá no fundo, olha a distância já, ó, no centro da bacia, é um que tá um dos mais compridos aqui, são esses, né? E eu fui fazendo assim, cortava, fazia isso que eu falei pra vocês, de estar passando canela e colocando os pedacinhos, fui mudando de vaso em vaso. Ele começou com uma bacia muito pequena, depois eu coloquei ele numa floreira. Dessa floreira, ele veio com uma bacia de novo, né? E eu passei para essa bacia gigante. Essa daqui, ela comporta muito bem ele, né, já rendeu o máximo aqui que eu queria que ele rendesse. Todas essas brotações, ó, foi cortadas e colocadas ou torcida e colocadas. Por exemplo, eu pego aqui, né, tenho essa haste, eu torço, tiro ela daqui, coloco no substrato. Assim eu fui enchendo. Não tô querendo encher mais, já tá muito cheio, vou deixar agora ele encher naturalmente. Ele vai brotando, de acordo com as brotações dele, ele vai encher. Mas a minha intervenção aqui, ó, que foi muitas, foram várias, eu já fiz enquanto ele não tinha cobrido toda a área dele aqui que sobrava, né? Olha lá pra vocês verem, olha, tem broto por todo canto. Então ele tá muito bem. Eu coloquei adubo para cactos nele, já deve fazer uns 15 dias que eu coloquei adubo para cacto. Eu não quero, não tô estimulando brotação de flor, nada disso, mas é crescimento, né? Então, o adubo para cacto, ele vai fornecer para ele tudo isso. E se ele tiver já na hora de florir, ele vai florir, porque o adubo vai ajudar ele a florir, porque pode ser o que estava faltando, né, para ele florir. Ele tá maravilhoso. Outra dúvida, às vezes as pessoas me perguntam, né, por que que o meu rabo de macaco tá com pelo amarelo e o seu, às vezes, né, tá com pelo branco, e qual a diferença? Não é rabo de macaco? É rabo de macaco, pessoal. Ele é muito confundido com o rabo de gato também. Mas o rabo de gato, a formação dele é bem diferente. Os pelos dele, né, não são fininhos assim, grandes, é mais curtinho, ele é mais amarelinho e ele cresce mais ereto. Esse não.
Esse já tem tendência a crescer pendente. Então ele já vai crescendo, pesando e ficando pendente. Então a diferença é essa. E ele ficar amarelo é o sol. Quanto mais sol, mais amarelo. Aqui as hastes mais velhas que eu tenho, elas são bem amareladas. As hastes novinhas, elas são branquinhas. Quanto mais novinhas, mais branquinhas. Tem até os pelinhos das pontas, né? Aqui, ó. Tá vendo? Na pontinha. O pelo é bem branquinho. Isso prova que é uma planta jovem, tá crescendo agora, tem muitos pelinhos e tô desenvolvendo agora. Ele por todo lado, essa pontinha mesmo aqui, ó, eu esqueci de mostrar pra vocês. Essa que eu mostrei agora, ela foi quebrada aqui, ó. Mas foi por acidente, não foi porque eu quis, né? Não foi intencional, não. Ela quebrou, a gente encostou, fui manusear ele, quebrou. E já tá cicatrizado, ó, já tem aquela película, né, cicatrizado. Ele já tá aqui tratando de brotar mais e mais. Ele tá muito bonito, olha, muito lindo mesmo. E toda vez que eu faço vídeo sobre o rabo de macaco, é um dos meus vídeos mais visualizados, os vídeos assim que as pessoas mais amam, né, porque o rabo de macaco, por mais que pareça, igual eu falo pra vocês, que é muito simples, por ele ser muito bonito, eu acredito que as pessoas querem tanto um vaso cheio dele que fica com medo de qualquer tipo de intervenção, de poda, de trocar de substrato. Tem pessoas que quando vê ele assim, ó, não conseguem imaginar como que vai mudar. Outra dica que eu dou para vocês: se você tem um rabo de macaco desse tamanho e você vê que o substrato dele tá pobre, ou pode estar acontecendo de estar ficando compactado, porque com o tempo pode acontecer mesmo, que às vezes algumas coisas que vocês colocaram ali como partículas maiores pode apodrecer, como casca de arroz. Às vezes a casca de arroz já se decompôs e ia ficando assim, bem compactado mesmo, né, com aquele substrato mais orgânico. Então, o que pode acontecer? Ele vai tá retendo água por mais tempo, ficando muito tempo molhado. Aí é a hora de você retirar ele todinho desse substrato. Não precisa ter medo, pessoal. Coloca uma luva que proteja a sua mão para não fincar. Ele não finca assim facilmente. Mas se você tocar no sentido do pelo, assim, ó, nesse sentido, ele machuca a mão da gente, sim. Mas se você pegar no sentido do comprimento e puxar, não finca. Mas sempre a gente tem que tomar os cuidados, coloca uma luva boa, ou então pega um jornal, enrola e vai enrolando em cada haste, puxando. Faz o seu substrato e acrescenta um por um desse novo substrato. Esse foi feito, a troca dele agora, a última que eu fiz, foi assim. Foi retirado haste por haste do outro e passado para aqui. Aí eu plantei no substrato novo, totalmente modificado, né? Totalmente replantado como devia. Então, da forma correta, plantando assim, ó, colocando cada um no seu devido lugar. Sobrou espaço, brotou, eu tirei e coloquei. Então, aqui, ó, tem vários brotinhos aqui que foram retirados e foram acrescentados o máximo que eu pude fazer. Eu fiz. Agora é só adubação e deixar no ambiente com bastante sol para poder ver o resultado, né, pessoal? Que ele é maravilhoso, é uma planta linda. Tem ele de várias cores, assim, várias cores que eu sei até o momento, eu já ouvi falar com certeza absoluta. Laranja, que é o caso do meu, que é laranja. Dizem que tem ele vermelho e branco, mas eu nunca tive oportunidade de ver, né? Nunca tive oportunidade de ver. Na minha região aqui mesmo, a maioria é laranja. Gostaria sim de ter de várias cores, né? Com certeza. Eu imagino ele branco, deve ser um escândalo, deve ser uma coisa mais linda. Isso é difícil demais, é muito raro, é muito difícil. E se alguém tiver também, ou se quem estiver assistindo aqui esse vídeo, se você já viu, né, que tem mesmo o branquinho, comente aqui pra mim se você já viu, porque deve ser maravilhoso, né, pessoal? Porque ele é lindo do jeito que ele é. E tem pessoas que já não gostam, né? Sempre tem a exceção. Eu já vi pessoas falar que morre de nervoso só de ver desse formato dele, assim, que não gosta do formato dele, não. Outra coisa que eu tenho feito com ele agora, recentemente, é tentado desembolar ele. Essa haste mesmo aqui, ó, ela tava por baixo. Eu tô tentando fazer assim, ó.
justamente para que ele cresça reto e já vai tomando, né, o sentido aqui do comprimento mesmo, porque ele vai embolando muito. Essa haste mesmo aqui, ó, semana passada ela estava totalmente torta debaixo das outras, e leva tempo, né, pessoal? Eu não posso torcer de uma vez que eu vou quebrar ele. Eu não quero quebrar porque eu não tô querendo fazer mais mudo no momento. Então eu tô deixando ele crescer mesmo, mas na medida do possível aqui, ó, eu vou prender, vou tá trazendo ele para frente e pôr um pezinho. Eu posso colocar alguma coisa aqui, eu posso dar uma amarradinha nele para ele crescer e desentortar, que eu não quero que ele entorta. E ele vai desentortando, é só a gente ir modificando ele. Esse aqui já abriu bem, ele tava com essa ponta totalmente lá de baixo, estava assim virado lá para trás, tipo um E. Então eu já desfiz um pouco ele e tô mantendo o formato dele para ficar bem bonito. Ele fica bem interessante, é uma planta que é um vaso que vale ouro, né, pessoal? Eu falo que aqui na minha cidade mesmo, um vaso desse tamanho, assim, cheio, assim, ó, já tem um valor bem significativo. Porque as pessoas têm muita dificuldade de achar, né? Geralmente não vende aqui vaso desse tamanho, vende só os vasos menores. Vende mesmo as mudas, né, que é muito mais em conta, as pessoas compram e multiplicam. Tem aquelas pessoas que gostam de comprar também o vaso maior. Então a gente, igual onde eu trabalho mesmo, a gente monta as bacias menorzinhas e vende, né, bacias menores para as pessoas comprar um vaso já desenvolvido, porém não é tão cheio. Então ele sai também com um preço muito bom. E vale muito a pena, né, pessoal? Vale muito a pena, que ele é muito lindo. É um cacto maravilhoso. Olha só que coisa mais... Eu sou encantada com ele, gosto demais dele. Interessante que eu não tenho ainda o rabo de gato. E eu quero ver também se eu consigo um rabo de gato também, para poder fazer minha coleção aqui dos rabos de macaco e de gato. Agora tem um que eu não me chama atenção, que é o rabo de rato. Ele não me chama atenção. Eu já vi ele florido, já vi ele vaso cheio, mas não me chama atenção. Não é uma coisa que eu queira. Por exemplo, eu quero muito. Não. Eu não me chama atenção não, mas esse aqui chama demais, eu gosto muito dele e eu sei que vários de vocês aí também amam esse cacto rabo de macaco. Então eu espero que eu tenha tirado as dúvidas, né? Se ficou alguma dúvida, se eu esqueci de alguma coisa aqui, vocês coloquem um comentário aqui, por favor, que eu vou responder para vocês com todo carinho, tirar todas as dúvidas. E nunca tenha medo de podar rabo de macaco, porque senão você não tem resultado rápido. Uns já falaram comigo assim, não, mas ele brota. Ele brota sim, pessoal, ele brota. Se você não quiser fazer interferência nenhuma, de corte nenhum, ok, tranquilo. Mas ele vai brotar mais demoradamente. Eu falo para podar, cortar, é quando você quer ver um vaso formado mais rápido. Você tá mexendo com a planta, vai estimular ela a desenvolver mais e mais. Mas se você tem medo, cuide do substrato, aduba, sol, a rega bastante generosa e espaçada, e você vai ter resultado também. Ele vai crescer, ele vai brotar. Ele brota sim, só que, igual eu falei, né? A gente quer ver mais rápido, o vaso mais cheio, né? Então, é muito bom fazer isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.